Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online, ao nosso módulo de contabilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os termos razonete e balancete. Não estranhem o nome, porque é um nome que é difícil, mas a gente já falou sobre eles nas aulas anteriores. Agora a gente só vai dar a nomenclatura correta aos itens, tudo bem? Vamos lá. Primeiro vamos fazer a definição do que é razonete. Vocês já viram o razonete na prática, a gente já fez exercícios usando um razonete. Eu só não havia informado que o nome dele era razonete. Então, o que é o razonete? É aquele gráfico em forma de T que nós já fizemos anteriormente para incluir tudo que é do ativo e tudo que é do passivo. Tá? Então, o gráfico em forma de T é chamado de razonete. E por que ele é chamado de razonete? Porque ele é extraído do livro Razão. Lembra que a gente falou na aula passada e na aula retrasada sobre quais são os livros contábeis que recebem movimentação? A gente falou sobre o livro diário, que é um livro que é obrigatório, na qual as empresas colocam toda a movimentação do patrimônio delas, entrada, saída, compra, venda. E o livro Razão é o livro que registra os saldos dessas contas. Então, o razonete ele é extraído do livro Razão. Então, é a transformação gráfica do livro Razão. Então, quando vocês pegarem o livro Razão, identificarem lá, por exemplo, conta caixa, saldo de 35 mil, conta banco, saldo de 40 mil. Para você transformar ele num exemplo gráfico, você coloca ele num razonete, que é o gráfico em forma de T, tá? Um gráfico de forma de T, onde o lado direito são lançados os valores a débito, então tudo que entrou de positivo, lembra que eu falei? Débito, entrada de um direito, e do lado esquerdo, tudo que for saída, tudo que for o negativo, aquilo que teve de despesa, tá? Então, débito é a entrada de um direito, crédito é a saída de uma obrigação. Lado direito do razonete, sempre débito, entrada de direito. Lado esquerdo do razonete, sempre crédito, saída de uma obrigação. Naquela mesma conta. Toda conta da empresa que for movimentada vai ter um razonete. Porque se você lançou o registro no livro Razão, automaticamente esse mesmo registro no livro Razão vai dar origem a um razonete também. Vocês vão perguntar assim, professora, mas a empresa, o contador, ele faz o razonete de todas as contas da empresa? Não, somente se é solicitado. O livro Razão, ele está ali por um motivo, lembra que eu falei? Que é para facilitar a vida do contador, para que sempre que ele precise saber qual é o saldo de uma conta, ele vai direto no livro Razão. Então, na verdade, muitas vezes a empresa não faz razonete. O razonete é só para que vocês, alunos, saibam qual é a representação gráfica do livro Razão, que é o razonete. Tá? Então, se um dia alguém fala assim, transfira os dados do livro Razão para um razonete, vocês vão saber o que é. Que o razonete é o gráfico em forma de T. Vocês vão pegar aquele lançamento que aconteceu no livro Razão, vai ver o que foi entrada e o que foi saída e vai lançar no razonete. Tá? É somente para efeito de conhecimento. O contador no dia a dia não fica fazendo razonete de todas as contas. Ele lança no livro diário, depois lança o saldo no livro Razão e morreu o assunto por aí, tá? Por isso que eu falo que esse curso é mais noções para vocês, porque muitas vezes o contador não usa isso na prática. É mais para que vocês conheçam e saibam o procedimento contábil, tá? Então, após a elaboração do razonete, a empresa vai fazer o balancete de verificação. Então, segue um passo a passo. A empresa teve uma compra ou teve uma venda, ela lança no livro diário. Posterior ao lançamento do livro diário, ela faz o lançamento no livro Razão, que é o saldo daquela conta que foi movimentada. Depois, vai ser feito o razonete, que é o lançamento no gráfico. Do razonete vem o balancete. Segue um procedimento em ordem cronológica, tá? Para quem colocou lá no exercício que ordem cronológica não acontece nos lançamentos, errou, tá? Todo lançamento numa empresa segue uma ordem cronológica. Tudo que aconteceu hoje vai ser lançado hoje. O que acontecer amanhã vai ser lançado com a data de amanhã e assim sucessivamente. Os lançamentos sim são cronológicos, acontecem em ordem de acontecimento dos fatos, tá? Então depois do razonete vem o balancete de verificação. Eu coloquei aqui um exemplo de um razonete para vocês, tá? Por exemplo, eu fiz uns lançamentos aleatórios aqui em algumas contas. Então, o que está em cima, por exemplo, é o nome da conta. Conta estoque, conta caixa, conta banco, conta fornecedor. SI é saldo inicial, SF é saldo final. E
1, 2, 3, 4 é a quantidade de lançamentos que aconteceu naquela conta no período que está sendo analisado. Lembrando que o razonete, assim como o balancete, é para um período específico. Digamos que o contador queira verificar o razonete da conta estoque dos meses de fevereiro até o mês de junho. Ele vai lá e vai verificar todos os lançamentos que aconteceram no livro Razão, de fevereiro a junho, para lançar no razonete, tá? Então sempre segue um período. Professora, mas tem um período fixo? Não, não tem. Quem determina o período para fazer o razonete é a empresa. Às vezes a empresa vai fazer mês a mês, às vezes a cada 6 meses, às vezes uma vez por ano. Tudo depende do porte da empresa, da necessidade dessa empresa em fazer um razonete ou não, tá? Como eu falei, não é obrigatório, a empresa pode usar o razonete ou somente ter o livro razão, tá? Então, por exemplo, lá, ó, a gente viu um lançamento na conta, vamos pegar aqui a conta caixa, no valor de 10.500, né? Desculpa que eu tô forçando aqui, é porque ficou bem pequenininho a letrinha na hora de colocar no slide, tá? Teve um lançamento na conta, peguei a conta caixa aqui, ó, no valor de R$10.500. Depois, aliás, teve um lançamento não, esse era o saldo inicial dessa conta no momento da verificação, R$10.500. Depois, houve um lançamento no valor de 70 mil, então houve uma entrada no valor de 70 mil. Posterior, houve uma retirada no valor de 67 mil. E por último, mais uma outra entrada no valor de 35 mil. Então, os lançamentos aqui aparecem, tá vendo que saldo inicial era o saldo que já estava na conta antes da primeira movimentação daquele período. Depois houve uma entrada, uma saída e uma nova entrada. Então, os números que estão ali na frente circulados é a ordem que foi acontecendo os fatos de entrada e de saída. E por último, gerou um saldo no valor de R$48.500. Então, se eu perguntasse para vocês, após a movimentação do período, qual é o saldo do razonete conta caixa? Vocês me responderiam R$48.500, tá? O último valor é sempre o saldo final do momento da apuração, tá bom? O primeiro dado é o saldo inicial, que já estava na conta antes das movimentações, e o SF é o saldo final. Vocês vão falar assim, professora, mas em estoque, o que seria? Eu coloquei aqui o exemplo do razonete detalhado aqui no nosso slide. O razonete do estoque, o saldo inicial era de 90 mil, houve uma entrada de 67 mil e aí eu coloquei uma observação lá embaixo. Em estoque, entrada nunca é de dinheiro, entrada é sempre de produto acabado, tá? Por que produto acabado também é dinheiro? Porque uma vez que ele é vendido, ele vai ser convertido em dinheiro também para a empresa, vai ser uma venda convertida em espécie. Então, a primeira entrada que tinha ali de 67 mil, aliás, o saldo inicial que tinha de 90 mil, era o que a empresa já tinha em estoque parado, tá? Então, ela tinha lá 90 mil em camisetas, ela tinha 90 mil em jeans, ela tinha 90 mil em cadeiras. Era o estoque dela parado lá, avaliado em espécie. Depois, ela fez uma entrada de 67 mil. O que foi essa entrada? Foi uma produção que aumentou o estoque em 67 mil. Num segundo momento, houve uma venda, uma saída de 100 mil. No estoque, toda saída é venda. Então, houve uma venda de 100 mil em cadeiras, em camisetas, em calça jeans, seja qual for o seu produto. Por último, houve uma entrada de 10 mil também em estoque e o saldo final, avaliando os 90 mais 67 menos 100 mais 10 é um saldo final de 67 mil. Então, tudo que entra, você soma ao saldo inicial. Tudo que sai, você deduz do saldo em andamento, tá? Então, por último, se eu perguntasse qual é o valor da conta estoque, qual o saldo da conta estoque nesse momento da apuração? 67 mil, que foi o momento do saldo final, tá? Então, finalizamos razonete. Vamos para balancete. Então, se eu já falei agora há pouco, balancete é um relatório que é extraído do razonete. Então, primeiro você faz o livro razão, depois transfere para o razonete, do razonete vai para o balancete. O contador, ele sai do livro razão e vai direto para o balancete, tá? Ele não precisa para fazer o razonete de cada conta. Ele vai lá no livro razão, verifica os saldos, ao que foi entrada e o que foi saída e lança no balancete, tá? Vocês vão entender o passo a passo para saber que existe esse procedimento. Por exemplo, se você for fazer uma faculdade de contabilidade lá na frente, você vai ter que saber fazer o razonete, transferindo os dados do livro razão, tá? Então, o que é o balancete? É um relatório extraído dos razonetes que abrange todas as informações contábeis da empresa, tá? Então,
O que é o balancete? Vocês provavelmente já ouviram essa informação de empresas, por exemplo, no final do ano ou no final do semestre, que estão fazendo fechadas para balanço, fechados para balancete de verificação. Tá? O balancete é a apuração do saldo final, tá? O razonete dá um saldo parcial, porque, por exemplo, o razonete ele é mutável. Eu finalizei o razonete agora até junho, mas aí julho vai ter a continuação, agosto vai ter a continuação. Então eu posso fazer, por exemplo, o balancete uma vez ao ano para verificar o saldo final da conta depois de todas as movimentações ao longo do ano. Tem empresas que têm a periodicidade de fazer o balancete a cada 6 meses. E por que elas preferem fazer a cada 6 meses? Porque elas conseguem identificar possíveis erros de lançamento mais fácil. Se você faz uma vez ao ano, para você tentar localizar onde foi o erro, é muito mais difícil. Se você faz a cada 6 meses, você consegue ter uma acurácia, que é uma especificação mais detalhada. Você consegue ter mais assertividade no seu balancete. Por quê? Você a cada 6 meses está ali olhando os dados, você consegue identificar, opa, errei um lançamento, vou corrigir, opa, faltou uma saída, faltou uma entrada, faltou uma nota fiscal, você consegue corrigir. Depois de um ano para você levantar onde foi o erro, o processo de correção é muito mais demorado também. Tá? Então as empresas preferem fazer a cada 6 meses e depois fazem um último lá no final do ano, mas já fizeram um parcial no meio do ano também, tá? Que aí eles sabem, se houve algum erro, foi do meio do ano para frente, não do meio do ano para trás, tá? Fica mais fácil de identificar um erro. Imagina 6 meses de lançamento de uma multinacional, por exemplo. São muitos lançamentos. Então, para identificar um ano, 12 meses, seria mais difícil ainda, tá? Então, o balancete, o que tem que constar? Para transferir lá do razonete para o balancete, que é um gráfico em forma de tabela, tem que identificar a empresa, tá? Vocês vão falar assim, professora, mas se a empresa é minha, eu sou a contadora, eu estou fazendo o balancete da minha empresa, eu preciso colocar o nome dela? Não, na verdade, esse dado aqui ele é obrigatório porque muitas empresas contratam escritórios de contabilidade. Imagina que o escritório de contabilidade vai fazer o balancete de 10 empresas, 20 empresas. Ele vai ter que colocar qual o balancete pertence a qual empresa. Aquele balancete pertence à empresa alfa, a outra pertence à empresa beta, o outro balancete à empresa gama. Tem que nomear o balancete para saber a qual empresa pertence. Mas se a empresa é sua, você tem uma contabilidade interna, não faz sentido você colocar o nome da empresa. Essa informação é somente para contabilidades que trabalham com empresas que trabalham com processo de contabilidade terceirizado. Não tem uma contabilidade interna. A contabilidade é feita num escritório à parte, tá? Segundo dado, data de referência. Qual é o mês e o ano daquele balancete, tá? Eu posso fazer balancete mensal, eu posso fazer balancete semestral, eu vou colocar lá de janeiro a julho. Ou então, se meu balancete for mensal, eu vou colocar fevereiro. Qual ano? 2007, 2008, 2010, 2020, tá? Eu vou informar qual é o ano referente àquele balancete. Lembrando que o balancete depois ele fica anexado ao livro da empresa de movimentação final, tá? Por exemplo, o livro final de movimentação de 2020. Vai ter lá no final o balancete anual para bater com aquele livro, tá? Então é importante que tenha informação de quais os meses foram aqueles balancetes, ou então ser feito por período, qual é o período que pertence àquele balancete, se de janeiro a julho, depois de agosto a dezembro, tá? Identificação das contas. Todas as contas que tiveram movimentações no período tem que aparecer lá, tá? A gente vai ver daqui a pouco na tabela. Saldo das contas e soma dos saldos, tá? Então vai ter que estar lá, saldo na coluna e saldo na linha. A gente vai ver que o saldo tem que fazer tanto total na linha quanto na coluna. A gente vai aprender a fazer já já, tá? Então, vamos para a tabela que fica mais fácil. Olha lá, eu fiz um balancete aqui, ó, da empresa Alfa. Verifiquem que a primeira linha lá tá o nome da empresa. Eu sou um escritório de contabilidade, estou fazendo o balancete para a empresa Alfa. Esses dados aqui desse balancete, eu extraí lá dos exemplos do razonete, lá do slide que a gente viu agora há pouco, tá? Então, qual é o nosso período? Fevereiro de 2020. A nossa empresa Alfa, ela faz balancete mensal. Então, eu estou fazendo o balancete lá de fevereiro da empresa e peguei todas as contas que tiveram movimentação. Numerei elas aqui, ó. A primeira coluna é o nome da empresa na primeira linha, depois eu numerei as contas que tiveram movimentação. Conta estoque, conta caixa, conta banco e conta fornecedores, tá? A empresa Alfa, ela não tem funcionários, por exemplo, ela só tem estoque, caixa, banco e fornecedor. Não tem salário a pagar, não tem nada, tá? Uma empresa pequena, tá? Então vamos lá. Então a empresa
Alfa, ela teve uma entrada em estoque no valor de 167 mil. Se vocês voltarem lá no Razonete, vocês vão ver que a empresa teve uma entrada de 167 mil, lá no lado do débito, do Razonete. Aí no crédito teve uma saída de 100 mil. Então sobrou um saldo de 67 mil. Se você olhar no final da linha, você vai ver o saldo final. Conta caixa. Teve uma entrada no total de 115.500 e teve uma saída no valor de 67 mil, sobrando um saldo final de 48.500. Conta banco, teve uma entrada de 72 mil, uma saída de 35 mil e teve um saldo final de 37 mil. E por último, a conta fornecedores, não teve entrada, teve um pagamento, uma saída, um crédito no valor de 80 mil. No saldo, eu lanço como menos 80 mil, porque até então essa conta ela não movimenta no débito, ela só movimenta no crédito. Lembra? Fornecedor é pagamento, então não vai movimentar na entrada, vai movimentar na saída. Mas eu tenho que deduzir do meu saldo final, tá? Então agora vamos fazer a coluna. Olha lá, o total do meu débito, 354.500. Todas as contas somadas movimentaram 354.500. Todas as contas somadas tiveram uma movimentação de 282 mil no crédito. Teve uma saída de 282 mil. Saldo final de 72.500, tá? Então, se você fizer saldo da coluna, você vai ver que vai bater os mesmos 72.500. Tá? Então, tudo que entrou no débito menos tudo que entrou no crédito é igual ao seu saldo final. Se perguntassem para eu, que sou a contadora da empresa Alfa, qual foi a apuração que você identificou na empresa Alfa? No mês de fevereiro, a empresa Alfa teve um lucro de 72.500. Esse número poderia ser negativo? A gente já falou sobre isso, porque pode ser negativo e identificar falta, né? Houve uma falta desse valor na empresa, não houve lucro. Então, nesse caso, a empresa teve um lucro no valor de 72.500, tá? Tudo que entrou no débito, menos tudo aquilo que saiu no crédito, os pagamentos para a empresa, originaram um saldo de 72.500, que é o saldo final da apuração do balancete de verificação lá do mês de fevereiro da empresa Alfa, tudo bem? Então, vocês têm que verificar tanto o saldo de cada conta na linha, e na coluna a gente vai verificar o saldo final, tudo que está em vermelho aqui, é tudo que entrou, saldo total que entrou na conta de débito, saldo total de tudo que entrou na conta de crédito, e por último, o saldo final, que é aquilo que a empresa identificou de lucro ou prejuízo acumulado. Nesse caso, a empresa teve um lucro acumulado, o que entrou, o que era ativo, foi maior em 72.500 do que saiu no passivo, tá? Muita gente errou isso, tá? Esse último exercício que vocês fizeram identificou uma falha muito grande no quesito do que vocês compreenderam do que é ativo e do que é passivo, tá? Ativo é tudo que teve de entrada, passivo é tudo que teve de saída, tá? Então, para vocês entenderem, ativo, bens mais direitos, passivo, obrigações mais patrimônio líquido, tá? Então, é só para vocês compreenderem, viu? E nós finalizamos o balancete de verificação. Façam a atividade que vai ser liberada para vocês no link, tá? Acessem, leiam as instruções, verifiquem a aula, gente, por favor. Muita coisa tá na aula de vocês. Ou verifiquem as aulas anteriores, dá uma olhadinha nas aulas, façam uma revisão. Não façam com dúvida, tá? Não façam, não respondam com dúvida, não respondam aleatório, que é para vocês não terem notas baixas nesse conteúdo, tudo bem? E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.